Agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da lavagem de dinheiro no Brasil. É só no que se fala, não, Dantas? E a gente precisa entender como é que isso, afinal, funciona. Isso passa pelas empresas, já escoou, segundo o estudo, 80 bilhões de reais em impostos sonegados. É o que mostra um estudo do Simprofaz, que é o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. A gente também vai entender um pouquinho melhor o que são as offshores e o uso indevido dessa modalidade, né, de empresas. Vamos conversar sobre o assunto agora com o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Heráclito Camargo. Muito boa tarde, como vai? Boa tarde, Roxane. Boa tarde aos ouvintes. Heráclio, muito obrigada pela correção. Heráclio Camargo, que é presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Heráclio, nós temos ouvido falar, os brasileiros estão lidando com esse assunto todos os dias através das fases de investigação desta grande operação que apura esquema de corrupção dentro da Petrobras, a Operação Lava Jato. E nós temos falado muito sobre lavagem de dinheiro, dinheiro que sai para fora do país de forma ilícita, através de empresas criadas fora do Brasil. E a gente sabe, vocês vêm com esse estudo mostrando o tamanho do prejuízo em impostos sonegados. Isso sem falar agora numa outra operação, a Zelotes, né, que também apontou quanto se deixa de arrecadar com a corrupção, com a lavagem de dinheiro no Brasil. Esses números são referentes a que período? Só para a gente entender. Nós temos mais de 100 bilhões sonegados no ano de 2015. 80% desse valor, 80 bilhões, tem relação direta com os variados mecanismos de lavagem de dinheiro. Então, valores muito superiores à Lava Jato e mesmo a essa operação mais recente que descobriu uma quadrilha atuando no Tribunal Administrativo da Receita Federal do Brasil. Heráclio, você falou em várias modalidades de esquema, né, para lavagem de dinheiro. Sim. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor para o ouvinte como isso funciona. Nós dizemos que o dinheiro está sendo lavado quando as organizações criminosas precisam transformar o dinheiro da propina recebido ou no Brasil ou no exterior, precisa trazê-lo para a economia formal. Então ele vai esquentar o dinheiro, nós usamos a expressão, ele vai lavar o dinheiro, ele vai esquentar o dinheiro, dando uma aparência de origem lícita para um dinheiro oriundo de propinas sobre obras públicas, de contrabando, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, enfim, de todos os segmentos criminosos e que atuam no Brasil livremente porque o Estado brasileiro fornece inscrição no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica para qualquer empresa offshore sem que ela identifique os verdadeiros donos. Heráclio, só para a gente entender, eu acho que é um termo que as pessoas ouvem bastante e por vezes o reproduzem, mas não sabem exatamente o que é. O que seria uma offshore? Offshore é uma empresa localizada, uma empresa de fachada, localizada em países que encobrem verdadeiros donos dessas empresas. Então, nós temos notórios paraísos fiscais, como a Suíça, como as Ilhas Caimã, como as Ilhas Virgens Britânicas, e são notórios paraísos fiscais. Esses países permitem que se abram contas numeradas e se comprometem a não identificar os verdadeiros donos. Isso impede a responsabilização tributária, que é a cobrança de tributos, a responsabilização penal por eventuais crimes e a responsabilização civil sobre eventuais atos que, na esfera civil,
seja em prejuízo a outras pessoas. E o Brasil, ao fornecer uma inscrição no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica para empresas localizadas em notórios paraísos fiscais, que apresentam apenas um procurador, que é um laranja, para atuar livremente na atividade econômica brasileira, o Estado brasileiro não está cumprindo a Constituição Federal, que prevê a livre concorrência, porque essas offshores não praticam a livre concorrência, elas praticam concorrência desleal. Sem dúvida. Porque, sabedoras de que não vão ser identificadas, elas atuam nos diversos segmentos econômicos e quando eventualmente a Receita Federal autua e a Procuradoria Nacional investiga e vai cobrar esses tributos, descobre no quadro societário apenas um laranja, uma pessoa sem patrimônio, e aquela dívida milionária, às vezes bilionária, fica com uma recuperação quase impossível, porque se nós pedirmos informações para esses paraísos fiscais, eles vão dizer que não tem nada para informar para o Brasil. Então é bastante simples para os ouvintes entenderem que a lavagem de dinheiro está no dia a dia. E para que isso seja mudado, nós precisamos revogar uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil. Ela vai mudando de número, mas o teor dela continua o mesmo. O último número que me veio era a Instrução Normativa 1183, e que não exige das empresas domiciliadas no exterior a identificação do quadro de sócios e administradores. E aí nós vemos a Polícia Federal fazendo um bom trabalho, mas quando o Ministério Público e a Procuradoria da Fazenda Nacional vão tentar identificar os donos dessas offshores, nós batemos na parede do sigilo, desse sigilo odioso para a atividade econômica ilícita. Porque a pessoa jurídica, é importante que os ouvintes entendam, a pessoa jurídica é criada pelas pessoas físicas para ensejar a atividade econômica lícita. A pessoa jurídica não pode encobrir atos criminosos. E para não encobrir atos criminosos, nós devemos seguir as recomendações do órgão internacional de combate à lavagem de dinheiro, o GAFI, que recomenda a identificação do beneficiário final das pessoas jurídicas. Ou seja, qual é a pessoa física por trás daquela pessoa jurídica. Uma coisa óbvia, assim como o cidadão agora, na hora de apresentar sua declaração de imposto de renda, vai ter que se identificar. Ninguém pode usar uma pessoa jurídica para deixar de pagar tributos, mas é exatamente isso que acontece com os grandes conglomerados e com as pessoas físicas muito ricas. Elas constituem empresas fantasmas e passam a atuar no Brasil sob essa fachada das empresas offshore. Perfeito. Agora, essa ação normativa 1183, que é a mais recente, né? Que Instrução normativa. Instrução normativa 1183, que vem sendo reeditada. Você consegue identificar desde quando e qual o propósito? Quer dizer, o propósito é... Desde 2002, ela vem nesse padrão, ou seja, isso independe de governo, parece que os interesses envolvidos eles são mais poderosos do que o nome do suposto principal mandatário do país. Esses esquemas criminosos são os mesmos que financiam as campanhas políticas. E então eles são muito poderosos e por isso que uma mera instrução normativa ainda não foi revogada. Perfeito, mas... E se a cidadania não se organizar e exigir a identificação, nós vamos ter cartéis de narcotraficantes atuando aqui no Brasil livremente, com inscrição no CNPJ como qualquer empresário idôneo. Perfeito. Bom, talvez até já tenhamos, né? Já tenhamos, mas é um ponto... Não, com certeza nós temos. Eu digo, se não houver uma mudança, nós vamos continuar nos surpreendendo com as grandes operações da Polícia Federal, como se isso fosse novidade.
Então, mas a dúvida era exatamente essa, né? Quer dizer, tentar entender desde quando existe essa orientação, enfim, mas também entender, ela é dotada de uma justificativa, né? Quer dizer, claro, a gente sabe o que ela reproduz, né? A justificativa para não revogá-la é a justificativa financista, que o Brasil não pode impor barreiras ao livre trânsito do capital financeiro. Agora, nós estamos num estado de direito, em que o direito deve se sobrepor à economia, notadamente uma economia que nada produz, que é o capital financeiro especulativo. E esse não tem respaldo da Constituição para ser anônimo. Qualquer pessoa pode investir no Brasil, mas ela tem a obrigação de se identificar. Então, por trás de cada pessoa jurídica, o beneficiário final que quer investir no Brasil, sob pena de termos cartéis de narcotraficantes, de terroristas, de traficantes de armas, investindo livremente no Brasil, sem que isso seja coibido. Bom, o que você está colocando, então, se debateu tanto, o próprio Ministério Público Federal ofereceu, né, um pacote de medidas para combater a corrupção, mas isso que você está colocando é fundamental, quer dizer, se não revogar, claro. essa seria também uma contribuição, como você está colocando, importante no combate à corrupção no país, e imagino que isso não existe em outros países, esse mecanismo. Com certeza, porque o pacote do Ministério Público trata dos efeitos. E eu estou trazendo aos ouvintes uma preocupação dos procuradores da Fazenda Nacional que trabalham com as causas. Agora, o que é mais inteligente? Combater os efeitos ou debelar as causas da lavagem de dinheiro no Brasil? Sem dúvida. Está muito bem explicado. Obrigada, viu, Heráclio Camargo, que é presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, colocando um ponto importante, portanto, para o combate à corrupção, essa instrução normativa. Agradecemos muito a sua atenção e os seus esclarecimentos sobre um assunto que é difícil de entender, é pesado também, não é? Mas muito obrigada por sua contribuição. Muito obrigado. O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional está à disposição da sua rádio. Um abraço. Boa tarde. Muito obrigado, um abraço.